E os alimentos, assim, que os mais inflamatórios é leite? Tem uma lista, Dani? Tem. Na verdade, eu não gosto nem de falar que eles são inflamatórios, eles são pró-inflamatórios, né? Tá. Ele depende... É como se fosse, por exemplo, um terreno de corrida. Concorda que existem terrenos de corrida que se fala assim, olha, se você correr nesse terreno, a chance de você virar o pé é muito maior. Sim. É Cheio de mais buraco, perigoso. né? Isso. Sim. Pedra, Perfeito. buraco. Pedra, chance buraco, de acontecer subida, alguma descida coisa íngreme. Isso. é Aí maior. a gente evita, certo? Uhum. Mas concorda que quanto mais bem treinado for um atleta, se tiver tênis certo para correr, a chance dele machucar vai ser menor? Sim. Então, quem é o problema? O terreno ou quem anda no terreno? Sim. Então, é a mesma coisa do alimento. O problema não é o glúten. O problema não é o leite. O problema é a habilidade individual que a gente tem de reagir a esses alimentos. Porque a gente vive num ambiente que já tem muitos gatilhos inflamatórios. Então, é como se eu fosse esse atleta que fosse correr e eu tivesse dormido mal, minha concentração tá pior. É como se eu fosse esse atleta que tivesse indo correr, mas o meu tênis não tá adequado. É como se eu fosse esse atleta e eu vi um passarinho, eu olhei pro passarinho, que eu gostei do passarinho. Uhum. Então, eu tenho vários outros gatilhos ali. Então, o glúten são alimentos que eu digo que são mais desafiadores. Eles cutucam um pouquinho mais o sistema inflamatório, o sistema imunológico, aliás. Cutuca ele um pouquinho e fala assim, e aí? Como é que você tá? E aí, se o sistema imunológico já tiver num dia ruim, sai fora. Uhum. Ele Né? vai desandar. Então, tem glúten. Sempre que a gente olha, vamos supor, se chega alguém com uma rinite, existem, no Desinflamação mesmo, eu ensino como que a gente faz uma dieta de eliminação e reintrodução para descobrir esse alimento e depois reintroduzir. Uhum. A intenção não é tirar, a intenção é descobrir a sua tolerância individual para comer. Igual eu falei com a Bárbara, eu falei, agora descobre, vê se você consegue o queijo, por exemplo, 3 vezes na semana, sem o iogurte no mesmo dia. Aí nos outros dias você coloca 2 dias de iogurte. Aí você passa 2 dias da semana sem nenhum lácteo. Descobre a sua tolerância. Mas então tem glúten, leite. A gente pode pensar também no milho. Aí a gente pode pensar, não como milho. Mas quase tudo que é industrializado tem farinha de milho. Tem farinha de soja. Que são Que dá um também... volume, né? E são O milho que é até o da pró-inflamatórios. pipoca? O milho... Sim. Mas aí também é tudo teste, né? É, teste. E aí você tem que ver se você tem sintomas. Porque também, tirei, não senti nada, nenhuma melhora. Quanto tempo tem que tirar? Depende, no mínimo, 7 dias. Pra poder observar No mínimo. Mas se é uma coisa que você consome com muita frequência, se você tira, em uns 3 dias você sente melhor. Depende muito da frequência que você consome também. Mas no mínimo, normalmente uns 7 dias. Tiro lactose, vai. Tiro uma semana, já vou ver se funcionou ou não fez diferença. Total. Principalmente Glúten. quem tem... Aí você tem que saber qual sintoma que te incomoda. Uhum. Então, é a rinite. Você vai sentir a diferença, é nítida. O glúten, eu sinto dores articulares, que muitas pessoas confundem uma fibromialgia, né? Eu sempre falo, a gente pode até pegar o diagnóstico, mas nós temos que ter primeiro uma dúvida dele e não acreditar no prognóstico. Então, se eu recebo, por exemplo, um diagnóstico fibromialgia, beleza. Já tirei o glúten? Não. Então, tira o glúten primeiro antes de acreditar. Já consertei minha tireoide? Não. Então, sobe ST3 antes. Ou então, já melhorei cortisol? Então, sobe ele antes. Porque esses 3 dão dores articulares. Dores no corpo como um todo, né? Uma dor que é similar à de fibromialgia. Então, a pessoa, por exemplo, que tira o glúten pode sentir uma melhora nisso. Melhora da inflamação da pele. Então, às vezes, acne, todos os alimentos que a gente tira, que estão fazendo mal pra gente, tirou, você vai sentir uma melhora na pele também. Então, antes de tirar, né, a gente também não pode tirar por tirar. Tem que saber o que eu vou observar. O que pode estar relacionado ao consumo desse alimento. É interessante fazer um diário até, se tiver oportunidade. Super. Ter uma percepção. No Desinflamação, eu ensino exatamente como que faz, mas como que você poderia fazer? Você pega ali tudo que você consome num dia e escreve.
mas em uma semana. Pra justamente você ver a repetição. Porque assim, eu consumo o glúten uma vez na semana. Então, provavelmente não é ele. Muito provavelmente, então você não tem que se preocupar. Aí você vê a frequência daquilo dali e vê os alimentos. E aí você testa tirar pelo menos por uma semana. Depois fica uns 15 dias sem. E tenta ir reintroduzindo aos pouquinhos em quantidades menores. Não é interessante tirar. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!